A paz do Senhor, um abençoado dia a todos, uma abençoada semana, Eu quero ler um texto para uma rápida reflexão, especialmente nesse dia sobre o ministério pastoral. Quero falar sobre a vida de pastor. E eu queria ler um texto na palavra de Deus, está aqui no capítulo 4 da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Muito bem, o texto que eu acabei de ler, ele nos fala sobre a escolha ou a quem Deus dá para ser pastor. Ser pastor não é uma opção, não deve ser vista jamais como opção. Ser pastor é um chamado de Deus, é uma escolha. Já dizem os pastores mais antigos que Deus não dá igreja a pastor, e sim Deus dá o pastor à igreja. Então é Deus que levanta o pastor, é Deus que promove o pastor. Pastor não é algo hereditário, de pai para filho, não existe isso. Pastor é uma chamada específica de Deus para pessoas específicas. Alguém não é pastor porque o pai o avô foi, não. Ser pastor é uma chamada, é uma escolha de Deus, Eu, por exemplo, sou pastor, dirijo igreja há 26 anos, aproximadamente, e eu não tenho na minha história, no meu currículo, eu não sou filho, não sou neto de pastor, os meus pais, minha família é católica, e eu tive uma chamada de Deus, e essa chamada foi específica, porque eu sou praticamente o primeiro pastor da família. Então, não é uma coisa que se herda, não estou dizendo aqui que não venha ocorrer isso, mas não é uma regra, é uma exceção. O pai ser pastor, ou o avô, e você ser pastor. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso não é uma regra, isso é uma exceção, pode acontecer, mas não quer dizer que porque é filho de pastor, neto de pastor, tem que ser pastor. Pastor é uma escolha de Deus, é Deus quem promove, é Deus que levanta, é Deus que faz acontecer o ministério pastoral na vida da pessoa que ele chama, E, com certeza, a vida pastoral, por não ser tão fácil, ela exige muitas renúncias. Pastor tem que abrir mão de muita coisa, o que uma pessoa normal não abriria com tanta facilidade. O pastor, ele leva uma vida de renúncia. Tem gente que olha para o status, a posição, olha, pastor, fulano é pastor, é muito, é aquele que senta naquela cadeira do meio, tal, mas não é só isso não, o ministério pastoral é mais do que isso, Certo dia, perguntaram a um pastor o que ele fez para conseguir chegar até ao pastorado. E ele respondeu categoricamente, foi simples, e ele foi simples assim, ele até disse, até brincou, ironizou, dizendo assim, foi simples assim, porque alguém acha que é muito simples, ser pastor, fulano é muito simples, e ele respondeu com uma palavra bem singela, bem assim, posso dizer, descontraindo um pouco, Ele disse, olha, ser pastor foi simples para mim. Vou dizer para você como aconteceu tudo, o ministério pastoral na minha vida. Ele disse, eu fui perseguido, por exemplo, mas não saí da igreja. Você sabe que tem pessoas que por qualquer motivo saem da igreja, E ele disse, eu fui perseguido e nunca saí da igreja. Diz ainda, me difamaram, também eu nunca saí da igreja. Me caluniaram, também eu nunca saí da igreja. Me acusaram, também eu nunca saí da igreja. Fiquei doente, enfermo,
também nunca sair da igreja, porque tem pessoas que basta uma luta, já diz assim, eu não vou mais para a igreja porque ninguém me visitou e tal, e pastor passa por isso também, ou passou por isso, e às vezes ainda passa, né? Fiquei enfermo, doente, e nunca saí da igreja. Fiquei desempregado, mas nunca saí da igreja. Porque tem pessoas que por tudo murmuram, né? Então o pastor ele foi respondendo aquela pergunta, o que ele passou para chegar a ser pastor, pastorado, e foi respondendo. E olha, eu fiquei sozinho, mas também não saí da igreja. Não me deram oportunidade, me excluíram, deixaram lá no canto, de molho, como alguém chama, né? Mas também eu nunca saí da igreja, né? Não me consagraram, também eu não saí da igreja. Não me incentivaram, também não saí da igreja. Não me abraçaram, também não saí da igreja. Fiquei sem carro, andei a pé, mas nunca saí da igreja. Tive problemas pessoais, mas também nunca saí da igreja. Tive inúmeros problemas familiares, passei por isso, passei por aquilo, mas também nunca saí da igreja. E ele foi dizendo, zombaram de mim, caçoaram de mim, mas nunca saí da igreja. Não me visitaram, também não saí da igreja. Não aceitaram a minha opinião, também não saí da igreja. Fui reprovado, também não saí da igreja. Tive orações que não foi respondida, também não saí da igreja. Sofri preconceito, fiquei deprimido, me desprezaram, me caluniaram. Quem eu ajudei me abandonou, me deixou de lado, me excluiu, mas também não saí da igreja. E ele foi relatando, né? Quem ajudei me apedrejou, não é assim que acontece com a gente, né? Quem eu ajudei foi ingrato comigo, tal. E o pastor foi dizendo um monte de coisa que aconteceu com ele, né? E muitas vezes o pastor ele teve que usar de misericórdia com alguém e às vezes não teve misericórdia de alguém, porque o ministério pastoral exige tudo isso e muito mais de alguém que quer ser pastor, né? Então Deus, ele se agrada de uma pessoa que renuncia tudo para ser pastor. A vida de pastor é uma vida que vai glorificar a Deus, que vai viver para Deus. Não tem essa facilidade, como alguém diz, ser pastor é muito bom. Então, você que deseja o episcopado, a Bíblia diz lá na carta de Paulo a Timóteo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora saiba, meu irmão, você que deseja uma vida pastoral, ser pastor, episcopado, saiba que não é fácil. Saiba que não é fácil. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, renunciar a muita coisa. Você nem imagina o que eu passei para chegar até aqui. Eu fui caluniado, eu fui difamado, eu fui perseguido, eu fui deixado de molho, como esse relato que eu fiz agora há pouco. Fui deixado de lado, de molho, no esquecimento, passei por deserto, fui esmiuçado, como disse. Mas eu digo uma coisa para você, eu permaneci. Porque quem tem chamada não pode se abalar. Porque se é Deus quem te levantou, o mesmo Deus que permite que você seja aprovado, Ele vai estar com você, Ele vai passar com você, Ele vai vencer com você. Os vendavais virão, mas Ele vai vencer por você, Ele vai te dar a vitória. Então, ministério pastoral é isso. Não é essa simplicidade que alguém diz, né? Ministério pastoral é abrir mão de muita coisa, é abrir mão do próprio eu, abrir mão das regalias familiares, abrir mão muitas vezes de um bom emprego. Eu era comerciante, quem conhece a minha história sabe que eu era comerciante. Eu tinha uma loja na cidade de Macaíba, bem sucedido, ganhei muito dinheiro, trabalhando para a sociedade em geral, para os políticos da minha cidade. Recebi o título de melhor fotógrafo da minha cidade, mas tive que abrir mão de tudo isso. Chegou uma hora que parou, não dá mais. Deus tirou tudo aquilo que eu tinha e me trouxe para o ministério pastoral. Porque, como eu disse, não foi uma chamada minha, não foi uma opção minha, não foi uma escolha minha, foi uma escolha de Deus. E quando Deus escolhe, meus irmãos, Deus se encarrega de abençoar.
Deus se encarrega de promover. Sou pastor, dirijo igreja há 26 anos, nunca pedi para ser nada. Nunca pedi para ser auxiliar, nunca pedi para ser diácono, nunca pedi para ser presbítero, nunca pedi para ser evangelista, nunca pedi para ser pastor, porque é Deus quem dá. Deus vai usar os homens para abençoar. Deus usa os homens, pastores mais idôneos, mais trabalhados do que você, para ajudar você. Agora, o que eu digo para você, você tem chamado de Deus, você sente vontade de ser um obreiro, um pastor, olha, dedique-se ao ministério, dedique-se à palavra, dedique-se aos ensinamentos da palavra de Deus. Busque ler a Bíblia, busque estudar a palavra de Deus, busque amar as pessoas, mesmo com as suas diferenças. Mude, consiga fazer isso, porque as pessoas vão vir contra você, vai surgir os invejosos, os caluniadores, vai vir aqueles que perseguem, que tentam tirar você do foco, da chamada. Mas eu digo para você, não desista da chamada que Deus tem para você. Seja uma pessoa que quer a chamada de Deus. Busque essa chamada. Deus te chamou, então Ele vai te encorajar, Ele vai te capacitar. Desafios virão para você desistir, para você recuar, para você voltar, para você não seguir em frente, mas eu digo para você, se você tem chamada, você não vai desistir. Se você tem chamada, você não vai desistir, porque a chamada, ela é algo que vem de Deus. É Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que levanta, é Deus que promove, é Deus que escolhe, né? Você vê a escolha de Davi. Davi tinha seus irmãos, mas ele foi o escolhido. Você vê José, tinha seus irmãos, mas foi escolhido. Essa escolha não é mérito nosso, não. Você tem que estar na linha, preencher os requisitos de Deus para que Ele te chame, para que Ele te escolha. Aí quando Ele te escolhe, Ele vai te capacitar. E quando Ele te capacita, Ele vai enviar. Muitas pessoas não conseguem chegar lá porque se precipitaram, receberam a chamada, aí sem preparo nenhum, partiram para a chamada e deu errado. Por quê? Porque às vezes o preparo, ele é quem vai te conduzir ao lugar de destaque, ao lugar que Deus quer que você esteja, né? Então, é muito importante que você renuncie a algo. Veja o que pode renunciar. Só nunca renuncia família. Família é ideal para quem quer um ministério abençoado, né? Família quebrada, ministério quebrado. Família quebrada, ministério quebrado. Bota isso na sua cabeça. Se a família estiver quebrada, o ministério será quebrado. Casamento quebrado, ministério quebrado. Então, quando eu digo família quebrada, ministério quebrado, eu estou me referindo especialmente aos cônjuges. Você tem que estar bem com a sua esposa, você tem que estar bem com a sua família. Claro, isso não quer dizer que você tem que ter, que seus filhos têm que ser crentes todos, não. Não, eu estou dizendo que seus filhos têm que ter ordem, padrões bíblicos para a sua família. Eu deixo essa reflexão nesse dia para você, e se essa palavra abençoou sua vida, seja impactado por ela. Se você foi abençoado por ela, envie, compartilhe para alguém. Não se esqueça também de, no YouTube, inscrever-se no nosso canal e ativar o sino para você receber outras notificações, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, que você seja muito feliz com as bênçãos de Deus, e lembre-se, não desista do chamado de Deus, porque se foi Ele que te chamou, Ele mesmo vai te capacitar, Ele mesmo vai te ajudar, Ele mesmo vai te enviar, Ele mesmo vai cuidar de você. Agora tem uma coisa, Ele chama, capacita, envia e cuida, mas Ele exige a prestação de conta de todos nós, tá bom? Deus abençoe, que a sua vida seja abençoada por este vídeo, e que Deus em Cristo te dê muita paz e um ministério abundante. Amém? A paz do Senhor, Deus em Cristo vos abençoe.